Olá, eu sou o Francisco Mota e hoje tenho uma pick-up KGM Musso EV para testar aqui no canal de YouTube Targa 67. Venha comigo. Esta pick-up é uma variante do SUV Torres EVX e é uma proposta completamente única no mercado. Não por ser elétrica, mas por não seguir o método de construção típico das pick-up. Nos próximos minutos vou à procura de resposta para as nossas habituais 3 perguntas, que neste caso são, afinal, qual é a utilidade de uma pick-up como esta face a um SUV? Também saber como se comporta o sistema 4x4 elétrico nesta pick-up e, finalmente, aferir os consumos e as autonomias segundo os nossos métodos. Mas antes das respostas, não se esqueça de subscrever o canal Targa 67 e de ativar o sininho das notificações. E agora, já sabe, fico por aí. Esta pick-up não tem um chassi separado da cabine como as outras. Usa uma adaptação da plataforma do SUV Torres EVX que já testei aqui no Targa 67. A Musso EV utiliza a parte da frente da plataforma do Torres EVX, incluindo as portas da frente. Toda a parte mecânica também é exatamente a mesma. A suspensão da frente foi modificada, bem como a bateria e o motor traseiro. A metade traseira da plataforma e da carroceria são diferentes, bem como a suspensão traseira independente e os travões. Modificações que atingem as zonas menos dispendiosas do Torres EVX, mas que tornam a Musso EV mais resistente. A marca chama-lhe uma compact pickup, ainda assim com 5.160 mm de comprimento, 1.920 mm de largura e 1.745 mm de altura, mais 460 mm de comprimento que o Torres EVX, sensivelmente a mesma largura e mais 25 mm de altura. A distância entre eixos é de 3.150 mm, ou seja, 470 mm maior que no Torres EVX. Face à Musso Pickup a combustão, o comprimento é 240 mm inferior. A caixa de carga tem uma capacidade de 500 kg, o volume é de 907 litros e está disponível uma cortina metálica com chave para a tapar. A bateria está sob o piso, tem 80,6 kWh de capacidade e pode ser carregada a 300 kW DC, demorando 30 minutos para ir dos 10 aos 80%, e a 11 kW AC em 10 horas e 20 minutos. Por comparação, a bateria do Torres EVX tem 73,4 kWh com 462 km de autonomia anunciada. Esta versão 4WD tem 2 motores elétricos, um dianteiro de 126 cavalos e 335 Nm e um traseiro de 111 cavalos e 295 Nm. O total combinado é de 237 cavalos e 630 Nm, anunciando uma autonomia de 379 km. No modo Eco, apenas é usado o motor traseiro, fazendo desta Musso EV tração atrás. Em modo Sport, os 2 motores estão sempre em operação, mas a regeneração na desaceleração é sempre feita apenas pelo motor da frente, que é o mais potente. O perfil de pick-up assenta bem no desenho base do Torres EVX, com pneus de 245/60R17 de parede alta para acentuar o estilo off-road. A caixa de carga é forrada a plástico e a tampa traseira tem a marca KGM em relevo negativo, como as grandes pick-ups americanas. O tejadilho sobe por cima das portas traseiras numa solução menos elegante, mas o aspecto geral é intrigante, mais ainda com as luzes de dia em forma de reticências de um lado ao outro da frente. A maior diferença que mais se nota para a outra verdadeira pick-up Musso da KGM é mesmo a altura ao solo e a altura das rodas aos guarda-lamas. Aqui por dentro o habitáculo tem um aspecto de alguma qualidade, ou seja, a mistura de materiais e de cores até cria aqui um ambiente engraçado, vamos dizer assim. Mas quando começamos a tocar realmente em todos os materiais, aqui uma imitação de fibra de carbono, aqui outra imitação de pele com pontos e começamos a ver que há aqui plásticos que na sua esmagadora maioria são plásticos duros, não é? Portanto, de facto, é mais o aspecto do que propriamente a qualidade. Aquilo que a KGM quer fazer, acho que está adaptado. Depois temos aqui uma prancha, como eu costumo dizer, que integra de maneira bastante efetiva o painel de instrumentos com o ecrã tátil central,
O painel de instrumentos é relativamente fácil de ler, se bem que, como muitos carros da origem asiática, alguns dos caracteres são muito pequenos. Quanto ao sistema de infotainment de navegação, não é muito difícil também de utilizar, porque aqui ao contrário, os ícones são relativamente grandes e fáceis de entender. Claro que tem sempre aqui um problema, que já há pouco falámos nele, que é quando temos que desligar os avisos sonoros dos sistemas eletrónicos de ajuda à condução. É uma coisa que tem que ser feita com o carro parado ou com a ajuda de um passageiro que vá ao lado. Quanto ao volante, ele é relativamente grande, é achatado em cima e em baixo, quase que fica quadrado, entre aspas, tem uma série de botões ápticos que estão relativamente bem colocados, uns comandam o painel de instrumentos, outros comandam outras funções do carro. Tem aqui dois botões em destaque, um para o auto hold e outro que é um botão que se pode programar. Além disso, existem também as patilhas para comandar o sistema de regeneração. Existem 4 níveis que podemos utilizar e, carregando nesta patilha do mais até durante algum tempo, entramos num modo de condução Smart. É um Smart que tem a ver com a regeneração, portanto ele faz uma regeneração inteligente, por assim dizer, consoante a distância do carro que está em frente, o tipo de estrada, se há curvas, não há curvas, e aplica mais ou menos regeneração consoante a situação, que é um modo de condução ligado à regeneração que é bastante prático de usar. Neste sistema de regeneração só falta uma coisa, que é um sistema One Pedal. Não existe, mas existe um modo zero que já dá uma grande ajuda para, por exemplo, condução em vias rápidas, deixar a inércia do carro levar o movimento e não estar a gastar energia. Quanto aos modos de condução, podemos ir aqui então buscá-los aqui em cima. Temos que abrir aqui esta janela cá de cima e carregar aqui este botão, passamos de Eco para o modo Sport. Portanto, temos aqui a tal situação que já falámos há pouco, entre o modo Eco, tração atrás, o modo Sport, sempre tração às 4 rodas. No entanto, no modo Eco, se for preciso mais tração, o motor dianteiro passa também a funcionar. Finalmente, aqui a posição de condução está bastante bem concebida, o volante está numa posição muito boa em relação aos bancos, que tem um suporte lateral suficiente, até porque o carro não inclina muito em curva, os pedais também estão bastante bem colocados, não estamos tão alto como numa pick-up normal, como é óbvio, estamos à mesma altura que o SUV deste segmento. A consola é do estilo flutuante, por assim dizer, não é? Ou seja, tem 2 níveis. Tem aqui um nível em baixo com uma prateleira grande, que serve para colocar objetos maiores, e depois tem esta zona aqui em cima, mais porta-copos, também aqui um cofre onde podemos guardar outros objetos, e temos aqui o comando da transmissão, que tem aqui algumas situações que vale a pena falar. Por exemplo, ele está encastrado aqui assim, portanto exige praticamente sempre tem que se olhar para o botão para se mudar de posição PRND. Também ele acaba por ser um pouco lento, porque quando queremos passar, por exemplo, estamos a fazer manobras rapidamente para a frente, para trás, a passagem de R para D obriga sempre a passar pelo N, portanto tem que se carregar 2 vezes e a posição P está separada noutro botão. Não é caso único, há outros modelos que utilizam sistemas semelhantes a estes, mas está longe de ser a escolha melhor do ponto de vista da ergonomia. Em suma, o espaço aqui à frente é bastante grande, tanto em comprimento como em largura. A consola, apesar de não ser pequena, não rouba demasiado espaço aqui ao habitáculo e, claro, em altura também mais do que suficiente. Resta saber como será o espaço na segunda fila, porque é bastante diferente daquele que conhecemos do SUV KGM Torres. O espaço nos lugares de trás é muito diferente do que se conhece no SUV Torres EVX. O piso é alto e os bancos são mais curtos e com as costas mais direitas, devido à parte traseira da cabine ser totalmente vertical. O acesso é um pouco mais alto que nos SUV convencionais, mas não muito. Esta versão que estou a testar é a 4WD, mais equipada da oferta da KGM. Existe também uma versão só com tração às rodas traseiras. Tem, portanto, o equipamento todo e tem muitas ajudas à condução. Qual é o problema? São os avisos sonoros de todas essas ajudas que estão constantemente a apitar por todo lado, transformando aqui a condução e o ambiente dentro do carro
realmente numa situação muito irritante. É possível desligar esses avisos todos, mas tem que ser cada vez que se coloca o carro em funcionamento. Claro que os motores elétricos, esses são realmente muito silenciosos, e assim que se começa a andar percebe-se que o pisar desta pick-up é em tudo idêntico ao do SUV Torres EVX. Não há aqui nenhum daqueles balanços e bamboleios típicos das pick-ups de maior porte, o que significa que temos aqui um nível de conforto muito bom. A direção é um pouco assistida a excesso, pelo menos para o meu gosto, e é bastante desmultiplicada, obrigando aqui a um certo trabalho de braços. Mas na verdade é o comprimento generoso e o raio de viragem de 12,4 metros que são os principais obstáculos a que a condução em zonas mais estreitas seja realmente mais trabalhosa. Contudo, a largura nem sequer é diferente do SUV Torres EVX, é praticamente a mesma, por isso não é por aí que se torna mais difícil de conduzir. O truque de conduzir uma pick-up é sempre o mesmo, é saber que para lá do vidro traseiro vertical, que dá uma visibilidade ótima, ainda existe uma caixa de carga que convém não esquecer. De resto, os pedais estão bem calibrados, tanto o travão, que é progressivo, como o acelerador, que não descarrega binário em excesso às rodas motrizes traseiras. Isto porque, em modo Eco, apenas é utilizado o motor de trás, que é o menos potente, para poupar energia. No entanto, se for preciso mais tração, ou seja, quando se acelera mais forte ou quando o piso está mais escorregadio, o sistema automaticamente coloca o motor da frente também a trabalhar, ficando então com a tração às 4 rodas. No caso do modo Sport, já vamos ver que existe aí uma ligeira, e não é assim tão ligeira, diferença. No nosso habitual teste de consumos reais, em cidade, no modo Eco, usando as patilhas da maneira que pareceu a melhor e com o ar-condicionado desligado, o valor obtido foi de 20,9 kWh por cada 100 km, o que equivale a uma autonomia real em cidade de 385 km. Em autoestrada a 120 km/h constantes, com um nível mínimo de regeneração e sempre no modo Eco, com o ar-condicionado desligado, foi de 24,1 kWh por cada 100 km, o que corresponde a uma autonomia real em autoestrada de 334 km. Não são valores fantásticos, mas nem a aerodinâmica, nem o peso de 2.360 kg, mais 360 kg que o Torres EVX, mas este só tem tração à frente, ajudam. Em autoestrada não se notam ruídos aerodinâmicos superiores aos do Torres EVX, nem de rolamento. A potência é mais do que suficiente para manter uma velocidade de cruzeiro digna da faixa da esquerda. A velocidade máxima anunciada é de 177 km/h. E não há nenhuma sensação de instabilidade nem necessidade de pequenas e constantes correções com o volante, como acontece em algumas pick-up maiores. A KGM anuncia uma aceleração 0 aos 100 km/h em 8,4 segundos, o que não é nada mau para um veículo deste tamanho e deste peso. E essa aceleração nota-se bem quando carregamos a fundo aqui no pedal do acelerador e sentimos de facto esta massa toda a andar para diante. Em estradas nacionais, sobretudo nesta aqui que estou a utilizar, com algumas zonas de mau piso, o conforto continua bem presente. E mais do que isso, o controlo das massas está muito melhor do que numa pick-up convencional. Exagerando aqui na condução e entrando em curva um pouco mais rápido do que o que seria aconselhável, aquilo com que nos deparamos é obviamente um pouco de subviragem, nada assim de muito extraordinário, mas se o piso estiver ligeiramente molhado, é também a traseira que acaba por sair um bocadinho logo a seguir, se estivermos a guiar no modo Eco, e lá está, como eu acabei de dizer, se o piso estiver úmido. Se estiver seco, praticamente não se nota nada, a não ser uma atitude entre o neutro e o subvirador. Em modo Sport, com a tração às 4 rodas constante, o comportamento muda bastante, fica muito mais tranquilo, muito mais neutro, sem saídas de frente e sem aquelas saídas de traseira, sobretudo em piso molhado, que eu detetei há pouco no modo Eco. Isto também porque os pneus são um pouco uma escolha de compromisso em termos de medida.
Em caminhos de terra, como este que eu estou a utilizar agora aqui, que tem algumas valas e alguns regos, não andando completamente muito devagar, assim uma velocidade média, há situações em que a suspensão chega realmente ao fim do curso e por vezes até aqui com umas pancadas mais ou menos violentas no batente. Mostra quais são os limites deste conceito de pick-up, que na verdade não é uma pick-up tradicional. Com esta Musso EV, a KGM mostra que pode existir um espaço no mercado para uma pick-up derivada de um SUV. Ela tem um aspecto suficiente imponente, tem até uma boa caixa de carga, como atributos a favor. Atributos contra, podemos pensar que a ausência de uma mala, uma vez que a caixa de carga não é compartimentada, acaba por obrigar a levar a bagagem toda na segunda fila. Outra coisa que me piora, devido ao CX não tão bom e ao peso, é de facto a autonomia, que fica a níveis pouco convincentes. O que queremos que seja sempre convincente são os testes do canal Targa 67, com muita informação e a nossa opinião transmitidos de uma forma acessível e simples. Por isso, não se esqueça de subscrever o canal e ativar o sino das notificações. E é tudo. Até ao próximo vídeo do Targa 67.